Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Vida de Psicóloga. Eu sou a Mariana Crepaldi e vou conduzir você hoje para conhecer um pouquinho mais da vida de uma psicóloga que é super querida. Esse podcast, ele tem o objetivo de mostrar que existe muita vida além da psicologia. A gente ama o que a gente faz, mas não é só isso. Existe uma vida valiosa, uma vida rica, uma vida cheia de significado e eu gostaria de te convidar para conhecer um pouquinho mais dessa psicóloga. Quando eu tava escrevendo sobre ela, eu tava pensando assim, gente, tem muita coisa boa em Joinville, né? Porque nós já tivemos uma convidada aqui de Joinville, agora mais uma convidada, né? Eu preciso ir para Joinville conhecer pessoalmente essa terra, porque é terra de gente bacana, de gente legal, né? A nossa convidada, ela chama Tamires Assunção, ela é psicóloga e ela também é especialista em TCC e psicologia perinatal. Ela atua hoje online e presencial em Joinville e o foco dela está na saúde mental das mulheres, especialmente das mães. Ela é mãe da Lara. Quando a gente vira mãe, a gente acaba sendo conhecido como mãe dos nossos filhos. Eu sou a mãe do Rafa, é assim, a gente perde a identidade. E com a Tamires também não é difícil, né, descolar dessa imagem do papel de mãe. A gente pode ver claramente como ela se sente bem como a mãe da Lara. E além disso, uma coisa que chama muito atenção é o senso de humor. E eu gostaria de te agradecer, Tami, e seja muito bem-vinda. Conta para os nossos ouvintes aqui do podcast o que não tem no seu currículo Lattes, mas diz muito sobre você. Oi, gente, tudo bem? Mari, obrigada pelo convite. E realmente, Joinville tá cheio de gente boa, tem que vir para cá conhecer os catarinenses. Tô louco para conhecer o tal do Chineque, né? Olha, eu sou uma viciada em chineque, porque o negócio é bom, tá? É bom. Tem gente que chama de pão doce, né? Aqui a gente chama de Sim, chineque. sim. Famosíssimo. Tem até festival de Festival de chineque, Chineque, me essas conta, que aí coisas eu assim. já tenho um motivo para ir para Joinville. Tem algumas padarias assim que fazem, daí fazem sabores diferentes, sabe? O dia do festival é bem legal, Que gostoso. legal. E aí, né? O que não tem no Lattes para eu falar? Você falou ali do senso de humor, né? Eu acho que é uma característica minha mesmo, que eu sou meio palhaçona, assim, com os íntimos, assim, quando eu me sinto à vontade, né? Sim. E eu acho que isso diz muito sobre mim, assim, sabe? Eu acho que dentro do consultório a gente trata de temas muito sérios, mas a gente também pode usar do humor aí com os pacientes em muitas vezes, em muitas situações. Então, isso é uma característica que eu tento tirar um pouco dessa imagem do que psicólogo tem, eu falo, tem que ter cara de alface, né? Não pode ter expressão facial. E que, na verdade, não é isso, né? A gente está ali para, Sim. com o paciente de forma colaborativa, ajudar. Então, eu acho que isso é muito característico meu, assim. Eu não sou aquela Uhum. pessoa cara de alface, não. Eu sou mais expressiva, eu sou mais de, Sim. né, transparecer aquilo que eu tô sentindo. Se eu tô feliz, eu Uhum. tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. Sim. Claro, né? Empregando um pouco de técnica de inteligência emocional, que é sempre bom, mas eu acho Exatamente. que esse senso de humor, essa questão de gostar de conversar, de poder ficar à vontade, sabe? De não precisar seguir muito protocolo e ter que passar uma imagem que não é, eu acho que isso diz Sim. muito sobre mim, assim. Legal. Ô, Tami, e você se acha criativa? Porque eu também acho que é uma coisa que chama atenção em você. Percebo, Então, assim, no seu trabalho, né? Me parece que você brinca bastante com a sua inteligência, né? Eu falo que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, me parece que você brinca bastante com a sua inteligência. eu me considero criativa, tanto que eu e a Thalita a gente brinca, né? Que ela é a parte mais administrativa da sociedade, eu sou o marketing, a parte mais Aham. de criação, porque eu gosto, assim. E eu tenho picos, né? Uhum. Assim, quando eu tô inspirado, o negócio vai que vai. Às vezes nem Sim. tanto, mas eu acho que também é uma característica, assim. A minha cabeça borbulha, assim, de ideias que às vezes eu tenho que pensar, botar tudo num papel e falar, calma, uma coisa de cada vez, não dá para fazer tudo de uma vez.
Mas eu tenho essa característica, sim. De ser criativa. Fica bem, é bem marcante, assim, dá pra ver nas suas publicações. Você fala, nossa, como que ela pensou nisso? É, apresentar um conteúdo que às vezes é mais difícil, de uma forma mais criativa, isso é muito legal. Bem bacana. E aí você falou da Thali, né? Então a Thali é a sócia da Tamires. E a Thalita já esteve aqui conosco, né? Por isso que a gente Sim. brincou que Joinville tem coisa boa. E a Sami, que é a nossa. Como que a gente chama? Social media. Social media, né? Que é de todo mundo, que também é de Joinville, né? Então aí temos bastante profissionais bons aí nessa terrinha. Exatamente. Ó, se você tivesse assim, pegando fogo, né, na sua casa, né, no meio do incêndio, você tivesse a oportunidade de salvar um único livro, um livro que marcou a sua vida. Que livro que você salvaria? De preferência que não seja da psicologia. Ai, difícil que não seja da psicologia, né? Eu tô Sim. até dando uma olhada aqui, mas Uhum, assim, ó, tem um livro que ele não é, mas também é, vamos dizer assim, uhum, que é o da Brené Brown, que é super conhecido, né? Eu gostei sim. muito da leitura daquele livro, que é Uhum, a Coragem de Ser Imperfeito. sim. Eu acho que esse livro é muito bacana, porque eu também tenho questões com relação a isso, sabe? De ter que fazer tudo certinho, senão tem dificuldade para fazer. Então, essa coisa do antes feito do que perfeito, né? E Sim. tem um livro que não faz tanto tempo que eu li e que eu gostei bastante, porque eu sou uma pessoa que estou sempre tentando ali colocar hábitos mais saudáveis, manter uma rotina. Esse é um desafio para todo mundo, né? Para mim, Sim. principalmente. E eu Uhum. fiquei apaixonada por um livro que eu vira e mexe, estou revisitando ele, assim, para relembrar de algumas coisas, para, né, aprimorar, que é o Hábitos Atômicos. Ah, sim. Uhum. Eu sou apaixonada Falou por ele. bastante na internet mesmo sobre ele, né? Nas redes sociais. Mas eu tô numa fase romance agora, assim, para desintoxicar, né? Quando eu quero não quero estudar, eu quero só curtir uma coisinha. E aí, o que é? Que você escolhe nesses momentos que você quer desintoxicar? Então, romance. Uhum. Romance é aqueles bem mamão com açúcar, sabe? Que tu Uhum. já sabe que os dois vão ficar juntos no final. Mas é Legal, sim. bem esses que eu gosto. Inclusive, foi a Thalita que me levou para essa seita dos romances aí, que daí eu termino um, já quero começar outro, termino, já quero outro. Eu tô Nossa, falando que eu tô preferindo ler romance que assistir série olha ultimamente. só, que Aham, interessante. Bacana. A Thali também falou quando esteve aqui conosco que ela também lê muito e que acaba tirando também esse tempo de telas para poder ler. Que é um é muito. grande desafio hoje em dia, né, Tami? Pra gente, com esse tanto de estímulo que nós temos, a gente tirar um tempo para realmente reservar um tempo para fazer uma leitura. Exatamente. E eu tenho que me policiar, porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de internet. Uhum. E aí eu tô sempre olhando conteúdo, me inspirando, daí é aquela coisa, né? Você tira 10 minutos, quando você vê, você já tá meia hora ali, né? Então tem Sim, que se policiar realmente. E a sim. leitura ajuda muito, principalmente quando a gente é, tem ali como é que a gente fala? Um tipo de livro ali, um Uhum. gênero, né? Que se Sim. identifica e tal. Então, eu acho isso bem bacana. Eu vou pedir uma dica, então, pra Thali desses livros, porque ultimamente eu tenho lido uns livros assim que não terminam nada bem. Eu tô num grupo de leitura e os A livros Thalia é boa assim. nas indicações. Nossa, mas é uns livros assim que você pensa, eu não acredito que o autor matou aquele personagem, sabe? Uma coisa assim. Ele foi capaz de fazer esse tipo de coisa. Então é bem tenso essas leituras. Mas É. ok. Quando eu te apresentei, eu falei que você é a mãe da Lara, né? Então eu queria que você Aham. contasse um pouquinho pra nós quem é que divide a vida com você. Conta um pouquinho quem são as pessoas aí que fazem parte da sua vida, fora do consultório. Fora do consultório. Então, eu sou casada, estou com meu marido ao todo, contando namoro e tudo mais, há 13 anos. Olha A só. gente já juntou as escovas de dente desde 2015, então são Uhum, 10 anos aí dividindo a vida. sim. E há 4 anos chegou a nossa filhota, né, a Lara. E eu brinco que a Lara ela foi
não só desejada, foi planejada e foi planilhada. Porque Me conta essa do planilhado. o meu marido é o homem das planilhas, entende? A vida dele é um Sim. planejamento total. Então todo mundo brinca que a Lara não foi planejada, ela foi Foi planilhada porque o planilhada. papai colocou ela na planilha, entendeu? Sim. Tem que ver quantas fraldas vai custar, quanto que usa. Mas você sabe que quando eu tava grávida, ele fez uma conta, daí ele começou a pegar as promoções na internet e duraram tanto que ele contabilizou. Aí, gente, O tá bichinho vendo? é Ó? feio, ó, tá vendo? Bom na planilha, bom no planejamento. Exatamente. E assim, Mari, até um determinado momento da minha vida, eu não sonhava em ser mãe. Não tinha muito esse desejo, assim. Até quando as pessoas Uhum, perguntavam, eu falava que eu não sabia se eu queria ser mãe. Não era uhum, aquele negócio, ai, nasci para ser mãe, sempre uhum. sonhei. Não. Aí, quando eu tive a minha primeira sobrinha, aí comecei a despertar um olhar para a criança diferente. Falei, nossa, coisa legal, coisa boa, né? Como traz uma vida, assim. É E que vida de tia é diferente, né? Então a gente é, fica com essa ideia. exatamente, né? Que daí chora, a gente Sim. devolve com a mãe, agora a mãe é a gente tem que Sim, acalmar. dá pra devolver. Exatamente. Mas lá por 2000, eu lembro que foi do 2018, mais ou menos, que esse desejo de ser mãe começou assim a ficar forte em Uhum, mim. Aí conversei com o marido, ele já tinha também o desejo de ser pai. E aí nós começamos a tentar engravidar. uhum, Foi um processo aí, né? Eu demorei 1 ano e meio para uhum, engravidar. Fiquei bem ansiosa. Precisei de terapia nesse período para uhum, lidar com essa ansiedade, então me uhum. ajudou bastante. E até que 1 ano e meio depois nasceu a Lara, foi na pandemia, então também precisei ali lidar com bastante coisas, porque eu queria muito engravidar e de repente eu engravidei na pandemia, muitas amigas minhas Sim. nem me viram grávida, Nossa, sim. não tinha como ter contato, ainda mais por estar gestante, né? Ser grupo de risco. Sim, sim. Então, foi uma gestação extremamente tranquila, não tive nenhuma intercorrência, mas eu sentia falta desse contato, sabe? De poder, ai, rever as amigas, as pessoas me Uhum, verem grávida, aquela coisa toda, uhum. assim. Tive que me conter um pouquinho nesse De sentido, ser mas consegui. paparicada. Exatamente, mas foi uma gestação bem tranquila. Daí, em Tranquilo. 2021, a Larinha nasceu e aí eu me tornei oficialmente a Tamires, da mãe da Mãe da Lara. Lara. Exato. Não, primeiro é a mãe da Lara, depois. A Como que é o nome Tamires. daquela. Como que é o nome daquela loirinha lá? A mãe da Lara. Ah, Tamires. Vira assim. É assim. A vida passa a ser assim, né? Exatamente. Mas é isso, entrei nesse mundo da maternidade. Agora, assim, bem curiosa, uma pergunta assim, bem curiosa. Lara vai ter irmão, irmã, ou encerrou aí a fábrica? Não, Mari, o que que eu posso estar te dizendo hoje? Com Hoje, certeza! Eu não fui a única que te perguntei isso. sim. Eu vou te dizer, eu sempre falo assim, ó, que hoje, 22 de setembro, às Uhum, 8h10 da noite, não quero irmãos para Lara, uhum, mas não está totalmente fechada essa possibilidade. sim. Mas eu já tenho consciência, isso já era uma questão que eu não teria perto. Se eu fosse ter o segundo, eu Uhum, não queria juntinho, assim, eu queria uma uhum, diferença de idade. Então, entendi. lá quando a Lara tiver uns 6 anos, por aí, eu volto a pensar nisso. Mas eu vou te dizer que tá mais para não do que para sim. Uhum. Mas não está, as portas não E estão ela fechadas pede, ainda. Tami, ela pede? Ela teve a fase de pedir. Ela Uhum. rezava: Papai do céu, por favor, me dê a minha irmã, a Joana. Já tinha até nome. Joana, olha que fofa. Mas aí ela teve a fase de pedir essa Joana, porque ela queria Joana, a irmã Uhum. dela tinha que ser uma menina e tal. E agora passou. Sim, Agora deu uma acalmada nos ânimos. entendi. Legal. Então é o maridão e a dona Laura aí que divide. Lara, não é Lara, Laura, é Lara, que Lara, divide aí a vida com vocês. Legal. exato. Você tem algum hobby, assim? Alguma paixão secreta? Alguma coisa que você gosta de fazer, assim, nas horas vagas? Que você pode falar pra nós, né? De repente pode ser uma coisa aí que não dá pra... Cuidado, né? É, por favor. Então, eu gosto muito de cozinhar, Mari. Inclusive,
Faz um tempinho já, mas eu cheguei a fazer um cursinho de cozinha do dia a dia, assim. Eu adoro, Sim. tanto que eu sou uma viciada em MasterChef. Eu sou Ó. formada em temporadas de MasterChef, mas eu gosto bastante. Tanto Sim. de cozinhar, eu gosto, como de experiências gastronômicas, sabe? Ir Uhum. em restaurantes e experimentar coisas Uhum. diferentes. Ah, eu adoro, Sim. assim. E aí em Joinville tem também um chefe, não foi? Que ficou famoso também ou não? Eu tô confundindo. Ou não é Tem um daí? chefe aqui de Joinville que ele ganhou aquele programa The Taste, sabe? Hum. É das colheres. Aí, Sim, inclusive, ele fez um evento aqui que ele serviu as 5 melhores colheres que ele fez no programa, né? Mas sim. em pratos. Aí eu fui. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Ah, entendi. Hum. Então, além de degustar, né, tem as experiências gastronômicas, também você gosta. E nas suas redes sociais, inclusive, você compartilha ali as marmitinhas, né? Eu sempre vejo E ali que tem as marmitinhas, a organização. Inclusive, até já fiz algumas coisas que você. Teve alguma coisa que era doce, não sei o que que era, que você tinha postado um bolinho, alguma coisa assim que eu fiz também. o bolinho de bolinho de chocolate, assim, mais saudável, né? Esse Isso, eu sempre isso. posto ali. É, que eu peguei e tava um dia com vontade de comer doce. Eu falei, acho que eu vou experimentar o bolinho da Tami, ver se vai dar essa vontade. Eu gosto de tentar inventar umas coisinhas. Daí quando dá Aham. certo, eu posto. Quando não dá, eu deixo no off. E vou aprimorando a receita. Viu? E pensando até nessas questões até dos seus gostos e tudo mais, tem alguma coisa assim, alguma música que marca o seu gosto, assim, seu estilo musical? Ou você é aquela que escuta um monte de coisa, assim, é tudo nada a ver, assim, uma Meu Deus, playlist Mari. bagunçada? É uma playlist totalmente bagunçada, porque eu vou do rock pauleira ao pagode sofrência, assim, ó, não, eu gosto de tudo, assim. Só que eu Tudo. tenho fase, sabe? Tem fase que eu tô escutando muito uma banda, um gênero, daí daqui a pouco eu mudo para Uhum. outro, mas eu sou movida à música, assim, ó, adoro. Ah, que bacana, que legal. Agora eu vou perguntar um pouquinho pra você, de onde surgiu essa sua vontade, né? Conta pra nós como que começou a Tami ali trabalhando com mães, porque você disse que não era um sonho assim. Então, é Uhum. até uma surpresa te ouvir falar. Ai, vendo você hoje em dia com a Lara, como que você conta, né, da sua experiência de ser mãe para nós, assim, nas redes sociais, parece assim que desde os 15 anos de idade você já tinha uma bonequinha chamada Lara e que queria que fosse assim, né? Aí eu dando a minha interpretação de como eu vejo. Então, foi até uma surpresa dizer assim, que não era uma coisa, eu quero, se eu não for, minha vida não vai fazer sentido. E aí Aham. teve aí a chegada da. É uma sobrinha? A primeira foi Sobrinha. uma sobrinha. Aí chega a sobrinha e você, né, desperta essa vontade. Mas e na psicologia? Já era uma coisa que você queria trabalhar com mães? Ou isso vem depois de você ser mãe? Fiquei curiosa, assim, para entender como que vem esse trabalho com mães. Então, na verdade, foi durante a minha gestação. Porque assim, como eu te falei, não tinha esse sonho, mas eu acompanhei, né, por exemplo, a minha irmã, cunhadas, Uhum, sendo gestante, assim, mas sim. de longe. Aí quando foi a minha experiência, Uhum, você vivenciar aquilo é diferente quando você tá passando, né, do que com você só certeza. ouvir falar. Sim. Então eu comecei a me interessar, principalmente, Mari, pela minha fase de tentante, porque foi bem desafiador. Emocionalmente, eu fiquei bem fragilizada cada vez que eu ia fazer um teste e dava negativo, ou cada vez que a menstruação descia, que eu tava naquela expectativa, tipo, esse mês acho que vai. E aí, de Uhum, repente, vinha a menstruação, não foi. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, assim, durante esse processo, aí eu estava fazendo terapia também para me ajudar com isso, porque a minha ansiedade uhum, ficou bem intensa. E eu fiquei pensando, né? Nossa, quantas mulheres passam por isso? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a psicologia perinatal, entender uhum, essa dinâmica. E aí eu comecei a gostar. E aí depois a Lara nasceu, e aí eu também tive um puerpério bem desafiador, eu tive baby blues. E uhum, aí eu comecei a me aprofundar, estudar sobre isso, entender, fazer curso, fiz a especialização. uhum. E aí foi quando eu decidi
que eu queria focar no consultório na mulher, porque, meu Deus, a mulher passa por tantos desafios, né? É a menstruação, aí depois, né, quem quer gestar é tentar engravidar, é a gestação, é o pós-parto, é a amamentação, depois tem o período lá da menopausa. Então, a gente vive muitos desafios, né, como mulher, Sim. pensando nessa questão hormonal, até Uhum. né, a própria menstruação ali, né, TPM, a gente tem essa questão. Então eu comecei a me interessar por estudar isso e entender como que, como psicóloga, eu poderia ajudar mulheres a vivenciar Uhum. essas fases de uma forma mais leve. Então hoje eu tenho esse foco, né, da saúde mental da mulher, e aí um xodózinho especial pelas mães, né, por ter passado assim por esses Uhum. desafios, ter vivenciado na pele. Então, assim, para além Uhum. da teoria, eu vivenciei muitas coisas e de conseguir ajudar. Então, foi essa virada, assim, que me deu esse interesse de atender mães, me dedicar ali para a psicologia Uhum. perinatal, sabe? Ai, que legal, Tami, bacana. Porque, então, você teve a experiência, você é, falou que fez a terapia no período que estava ali tentante, Uhum. e depois também no pós, né, ali no puerpério também, precisando de ajuda. E aí começa a ver aí uma possibilidade, um interesse. E aí vai estudar, vai buscar, né? Porque você estava vivenciando, estava sendo cuidada, mas também precisava ter os recursos teóricos e técnicos para também cuidar de uma forma mais ética e profissional e tudo mais, né? Muito bacana. E essa questão nossa é bem interessante. Eu recebi na semana passada o Akin, que é um psicólogo de Curitiba, e ele também tem muito essa questão. Ele também, né? Ele queria que as pessoas se sentissem como ele estava se sentindo no pós-terapia. Uhum. Então, por ter sido tão bom para ele, ele queria que as pessoas também, né, sentissem isso, ajudar as pessoas também a sentir isso, né, uma vida, a gente quando tá num processo depressivo, né, que a gente não vai ver uma luz no fim do túnel. Então, realmente chegar e mostrar isso. Então, como que as nossas experiências também, né, moldam as nossas escolhas, aquilo que a gente quer, né? Então, olha como que é uma construção. Então, da Tami, que talvez nem pensasse em ser mãe, aí não resolvi ser, e aí resolvi trabalhar com mães. Exatamente. Aí você até falou ali, né, do que eu demonstro ali nas redes sociais com a Lara, que você até estranhou, nossa, você não, né, não tinha esse desejo desde sempre. Mas eu tenho uma característica também, Mari, que assim, quando eu quero fazer algo, eu tento ir atrás de tentar fazer o melhor que eu posso, assim. Uhum, Então, eu também comecei a me aprofundar muito nessa questão do cuidado, né, no uhum, desenvolvimento infantil, né, uhum. consumir conteúdo, ler artigos sobre livros e tal, para tentar dar o melhor para Lara. Acho que por Sim. isso que, né, as pessoas podem se surpreender quando eu falo até o momento da minha vida eu não quis ser mãe, mas nossa, agora até Sim, mamãezona, tem gente que fala, né? Olha, sim. mãezona e tal. Mas é porque eu acabo assim mergulhando, sabe? Eu até Uhum, foi algo assim que eu falo até para os meus pacientes, tem que tomar cuidado para não mergulhar demais, porque também a gente fica, né? Ai, meu Deus, tô fazendo tudo errado, daí parece, né? Mas de você conseguir, eu sempre falo, filtrar aquilo que faz sentido para o teu contexto familiar, para a tua realidade. Então, eu fui também amadurecendo nesse sentido para entender e achar a minha forma de maternar. Entre erros e acertos, né? Porque a gente não é perfeita, né? sim, sim, sim. Mas, Você foi falando isso, ficou vindo na minha cabeça um Reels, assim, que tá. Acho que você já deve ter visto, que aí a pessoa ficava assim, anotando, aí vinha um desses profissionais, já viu? Não pode elogiar o filho. Aí ele, não pode elogiar o filho. Aí o outro vem, tem que elogiar o filho. é Não pode exatamente. tal coisa. Não, pode. Aí fica assim, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente fica assim, o que que pode, né? Exato. O que eu vejo assim, Mari, que eu sempre tento me lembrar também, é que assim, eu preciso também entender que eu sou humana, não sou uma página em branco, né? A Sim, Lara chegou sim. na minha vida já no meio da história, no meio, sei lá, né? Mas a história Uhum, já estava sendo escrita ali. sim, Então, tenho minhas questões, então eu vou tentar entregar o melhor, mas o melhor nem sempre vai ser um 100%, né? E aí o que eu sim. gosto de pensar
para aliviar um pouco até essa questão da culpa, né? É que assim, quantos ciclos eu já consegui quebrar, né? Então, assim, eu tenho que olhar e me comparar comigo mesma e entender assim, a educação que eu tive, a criação que eu tive, o que foi bom que eu tento replicar e o que não foi bom que eu já estou conseguindo quebrar. Isso já é uma Sim, grande coisa, né? sim, Quebrar esses sim. ciclos que não são tão Uhum, positivos e alguns já comprovadamente uhum. negativos para as crianças, né? Sim, E que sim, apesar dos defeitos, apesar dos erros que eu cometo, que eu tô conseguindo quebrar. Então, isso já é uma grande coisa. Então, isso me ajuda também a não ficar, ai, pirada, assim, ai, não pode elogiar, mas pode elogiar, mas tem que elogiar, mas tem que uhum, falar B, tem que falar, não, tem que achar ali o meio termo, aquilo que faça sim, sentido pro sim. meu estilo também, né? Da E, minha personalidade. sim, e aparece muito também essas mães, assim, mais culpadas. Tô fazendo certo, tô fazendo errado? É um assunto, assim, recorrente É na uma grande clínica? pauta, na verdade, Uhum, né? Essa sensação de parecer que sempre tá devendo, que sempre tá em falta, que nunca é o suficiente, sabe? E sim. acabar não conseguindo reconhecer que faz, e muitas vezes Uhum, acabar não reconhecendo a sua humanidade, porque a gente acaba se cobrando coisas que, quando a gente vai pensar racionalmente, não fazem nem sentido, sabe? Mas é uma demanda bem latente no consultório. sim. Lembro que quando eu tava fazendo a pós no IPTC, em Curitiba, eu morava em Ponta Grossa. E eu descobri, assim, no dia da aula da Carmen Beatriz Neufeld, que eu tava grávida, assim, foi a primeira aula. Tipo, descobri. Falei, e agora? Tranco a pós, continuo? Não, vou continuar. Aí fui. E, assim, foi tudo tão tranquilo que eu acabei faltando uma vez. O pessoal até brincava que o Rafael ia mais na pós do que muitos alunos da pós, porque ele não faltou. Eu voltei no mês que ele nasceu, voltei em novembro. Dezembro eu já tava lá, levei ele amamentando. Mas por que que eu tô contando isso? Teve um dia que eu tava tendo uma aula, acho que era com o professor Cristiano Nabuco. E eles estavam fazendo a técnica da cadeira vazia lá, e ele chegou em mim e falou: Olha essa coitada dessa mãe, porque eu tava dando mamar pra ele, prestando atenção na técnica e anotando, assim, né? E aí, de uma hora ele começou a chorar, eu levantei, fiquei abaixada, anotando, toda desajeitada. Aí ele falou: Olha, essa mãe, quando essa criança nascer, com certeza, né? Quando essa criança crescer, com certeza ela vai valorizar essa mãe, porque tá estudando, tá querendo buscar um futuro melhor pra ela. Eu falei, ou não, né, professor? Ou vai me colocar na cadeira vazia, né? Porque a gente tava fazendo a cadeira vazia e o colega tinha colocado o pai, né? Eu falei, ou não, ou vai colocar a mãe na cadeira vazia e vai dizer, em vez de ficar em casa comigo, ficava lá numa sala de aula gelada, me dando mamar de qualquer jeito. Né? Então, assim, a gente não sabe como que vai entender. E às vezes algumas coisas, mesmo a gente tentando fazer o melhor, de repente pra criança não vai ser assim também. Ela vai entender de outra forma, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem, com os limites que a gente tem, porque o resultado não é uma conta exata, né, Sim, Mari? E assim, né, igual você falou ali, né, de você tá ali, não deixou de ir na pós e tal, mas eu acho que também a melhor coisa que a gente pode entregar para os nossos filhos é a gente ser a melhor versão da gente mesma, né? Então, assim, se para ti estar ali estudando, fazer aquela especialização era importante, ia te gerar uma realização profissional, enfim, eu acho que isso é o melhor que tu poderia dar para o Rafa naquele momento, né? sim, sim, com certeza. E aí, pensando nisso, você tem bastante cliente que é psicóloga e que traz essa demanda de maternidade? Ou não? Não Você acaba não. sabe que eu não tenho muitas psicólogas. Não. Já tive, atualmente ativa, não tenho. Não tenho, mas já tive. Mas não é uma. E tinha essa questão de maternidade. Sim. E Uhum. também era Também. questão de maternidade. Sim. Exato. Porque eu, enquanto né, supervisora também, psicóloga, supervisora, tem uma questão que eu sempre procuro levar em consideração também, que é a questão dessas fases, igual você falou,
A nossa profissão, a maioria são mulheres. E aí Uhum. também, qual que é esse momento que a mulher que tá trabalhando, a psicóloga que tá trabalhando e que é uma mulher está? Então, eu tenho pacientes que estão já se aposentando, e já se aposentaram dos seus trabalhos ali como advogadas e tal, e aí fizeram psicologia e queriam muito trabalhar e hoje trabalham. Então, hoje elas têm avó, elas têm netos, elas estão cuidando dos pais delas que estão velhinhos. Então, são momentos que essa mulher está da sua vida, né? Então, momento de avó, momento de cuidar dos seus pais que estão velhinhos, ela tá aposentada, ela consegue se dedicar para psicologia. Tem umas que estão se formando, e aí tem umas que já têm filhos, e outras que não querem ter filhos. Então, olha só o tanto que eu preciso, né, que enquanto né, supervisor, olhar para essa vida dessa mulher que vai trazer, porque tudo isso vai ter muito impacto. Então, assim, às vezes, desmarcar um atendimento, desmarcar uma supervisão, porque o filho tá doente, o filho tá com influenza, né, ou o filho tem que tal coisa. Então, sempre, né, nós nesse papel, né, muito social, né, cultural, biológico, né, que a gente acaba desenvolvendo, então não dá pra gente deixar de olhar, né, por isso que eu fiquei curiosa, falei, será que tem também psicólogas ali que estão com demandas também de maternidade, né? Uhum. Mas assim, Maria, a maioria que eu atendo são mães que precisam conciliar a maternidade com a carreira profissional. Uhum, Advogadas, médicas, enfim, sabe, diversas profissões. E isso geralmente causa um sofrimento ali, é uma uhum, pauta bem recorrente sim, aqui, essa questão, assim, dessa culpa de, né, ter que deixar o filho na escola para ir trabalhar. Será que eu deveria? Ai, às vezes eu fico pensando que eu deveria largar a minha profissão. Então, é uma questão delicada, é, mas, assim, a grande maioria tem a área profissional como uma área valorosa também, sim, né? Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar para entender da onde vem essa culpa, trabalhar em cima disso, porque a maioria, na verdade, quer conseguir conciliar de uma maneira mais leve e não sim, deixar uma das áreas, porque eu sempre falo, né, que não é que uma descredibiliza a outra, né? A gente tem que tentar integrar na maioria das vezes, sim, né? sim, E isso é difícil porque a gente tem algumas questões muito que vêm da sociedade, né? Que ainda muitas coisas que não foram quebradas, né? Essa questão de que tem que ser a mãe, que a mãe tem que se anular, né? Então, é uma questão que ainda vem muito assim, enraizada, e que a gente precisa ajudar a mulher a entender da onde que vem, se realmente faz sentido, porque para algumas faz sentido realmente, né? uhum, Mas para tantas outras não faz. E eu sim. vejo que muitas que me procuram é, ou querem conciliar as duas coisas, ou às Uhum. vezes não é nem que querem, mas é porque necessita Precisam. exatamente, aí se culpam muito, e aí a gente precisa ajudar a administrar isso. Sim. E lembrando das etapas do questionamento socrático aqui. Fiquei pensando, a gente precisa olhar realmente essa história, de onde veio essa culpa, por que que entende desta Uhum, forma, né, como um processo. Qual que é a história que contaram para ela a respeito disso? E uhum, por que que faz sentido se sentir culpada? E se existe outra forma de visualizar isso, que não exatamente. seja a E você culpa. até me lembrou agora, Mari, falando nesse tema maternidade, eu tenho um livro que é assim, ó, virou meu xodó no assunto maternidade, que é Os Mitos da Parentalidade, do Renato Caminha, que Uhum, inclusive ele estava no CBTC do ano passado, e eu uhum, participei de um simpósio com ele, daí comprei o livro lá e li, e é um livro novo, ele foi lançado ano passado mesmo. E, nossa, depois que eu li ele, eu fiquei pensando, ai, se esse livro tivesse sido lançado lá quando eu estava no puerpério, ou lá quando eu estivesse grávida, para eu já ler ele uhum, e já entender tantas coisas, né? Porque ele é um livro muito bom. Inclusive, eu indico muito para as mães que têm essa questão da culpa, que é uhum. exatamente o tema central ali do livro, e é assim, sensacional. Acho que Os mitos da eu parentalidade salvaria do ele. Caminha. Uhum.
Do Renato Oi? Caminha. É Os Mitos da Parentalidade do Renato Caminha. Do Renato Caminha. Eu acho que, na verdade, ele é da psicologia, né? Mas Sim. olha, eu acho que hoje tá no meu top Não, 1 de é, que livros. legal. E outra Uhum. pessoa já me falou dele esses dias também, eu não lembro quem foi, não sei se foi numa supervisão, mas alguém também me falou dele. Esses dias eu tinha até anotado lá para nos livros que eu lerei um dia. Esse vale a pena, Mari. Olha esse aí. Sensacional. Sim. E assim, eu sempre olho para essa questão da maternidade, assim, e fico pensando e refletindo, e sempre aprendo alguma coisa e reconstruo, construo, derrubo um murinho, construo outro murinho, né? Porque às vezes olha só com a nossa lente e aí tem tantas outras lentes para poder enxergar, né, essa maternidade. Sempre falo, né, nas redes sociais que eu me sinto muito privilegiada, né, por ter conseguido ali ter a minha gestação tranquila e em casa, né, trabalhando de casa. Depois voltei a trabalhar, o Rafinha tinha 1 mês e trabalhava e amamentava. Ele mamou até os 2 anos de idade, né? Então eu fico pensando, às vezes, quantas mães têm que parar de amamentar ali com 4 meses porque vai voltar a trabalhar. E aí eu falo que realmente eu não posso olhar para a maternidade com o meu óculos, porque né, eu me sinto realmente muito privilegiada. E aí a gente nesse lugar, né, de terapeuta da TCC, né, a gente realmente tem que tentar entender o sofrimento da paciente, por que que aquilo faz sentido para ela dentro daquele contexto, né? Igual você falou, por que que ela tá sentindo culpa? Porque a culpa tem uma função, mas às vezes é uma emoção suja, que eu falo para os meus pacientes, tem emoção limpa e emoção suja. A culpa tem que cumprir um papel. Reparação, fez, reparou, acabou agora. O que mais que será que é culpa mesmo que tá vindo? O que que tá acontecendo? E eu falo assim que a sociedade ela faz muito implicação de culpa em nós mulheres, né, em mães. Tem um tempo atrás que eu tava descendo com o Rafa, descendo no elevador pra levá-lo pra escola e tava frio. E ele tava com sono. E aí uma vizinha falou assim: "Ai, coitadinho, tem que levar ele pra escola agora cedo, que dó, que judiação. Eu pude ficar em casa pra poder ficar com os meus filhos, sabe?" E eu falei, gente, mas achei de uma crueldade, tanto com ele quanto comigo, falar uma coisa dessa, assim, parece que as pessoas não pensam muito naquilo que elas estão falando, né? Aí eu falei, então, mas a senhora falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave. A senhora pôde, né? A senhora pôde. Então, é isso que a gente tem que pensar. E sair, assim, até falei, nossa, minha psicóloga ia ficar tão orgulhosa de mim, porque antigamente eu falaria tantas outras coisas, mas eu só falei isso. Eu só falei isso, acho que eu tava com sono. Mas eu só falei isso e fui embora. Mas é justamente isso que você falou, né? De você enxergar a maternidade pela sua régua, pela sua realidade, né? E sem considerar o contexto, né? Então, assim, né? Que bom que ela pôde, né? Mas a gente tem realidades diferentes, exatamente. Muito. Acho que isso é muito. É que eu acho, assim, que parece que quando a gente tá com um bebê, uma criança pequena, a gente se torna pública, muitas vezes, né? Que as pessoas querem invadir a nossa privacidade ali, né? Ditar as regras. Então, a gente também precisa, muitas vezes, ter que lidar com isso, né? Principalmente quando tu tá com um bebê pequeno, aquela questão dos palpites, né? E também, ai, meu Deus, não faz isso, não faz aquilo, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Eu fico pensando, nossa, né? Nós não somos públicas, né? A gente não. Tudo bem, né? Tem gente que faz com boa intenção, que, né, quer Uhum. ajudar e tal, mas muitas vezes é só para dizer, eu fiz, eu dava Como conta, que tem que eu ser, né? queria. Exato. Você tocou num ponto importante. Esses dias eu tava num restaurante, eu não sei nem se eu falei aqui no podcast. Eu tava num restaurante com uma amiga. Era meu aniversário, foi no dia do meu aniversário. E a minha amiga, o filho dela é autista. E ele pegou, colocou o dedinho no copo de suco de uma outra mulher, que não tava com a Uhum. gente. E essa mulher virou, assim, de uma forma grosseira, assim, e disse: Ó, ele fez isso. E a minha amiga meio que ficou sem entender, assim, o que tava acontecendo. E aí ela falou pra ele assim: ah, ok, ele é autista, né? E eu entendi que o jeito que ela fez não foi pra justificar. Ela disse que até ia pedir pra trocar o suco, uma coisa do tipo.
Mas foi aí a mulher virou pra ela assim: tá, eu também tenho uma filha autista. Mas eu coloco limite na minha filha. Ela tem uma filha autista e eu coloco limite. Uhum, Isso foi assim, a gota d'água, né, amiga, que é geralmente calma, ficar muito irritada, muito nervosa. Porque quis dizer assim, uhum, então ela não coloca limite. E aí depois eu fiquei refletindo sobre isso, né? Então, assim, nós estávamos falando de duas mães de autista ali, né? Só que essa mulher, ela deve ter uns 60 anos pensando ali, né? Então a filha dela, vamos pensar que tem uns 30, 25, 30 anos ali, talvez, né? Não uhum, sei, mais ou menos, vamos chutar. Há 25 anos atrás, como que era o autismo? uhum. Vamos pensar que essa mãe nem saía em restaurante com essa filha. Exatamente. E assim, Então né, não Maria? tinha essa possibilidade de colocar o dedinho no copo de ninguém, porque provavelmente essa criança ficava escondida. É, exatamente, porque há 2 décadas atrás, se a gente for pensar, a criança era vista de uma forma diferente. Era aquele velho ditado, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então, assim, Sim, como que essa criança sim, também era. Qual que era o tipo de limite colocado, né? Tem tantas sim. variáveis aí pra gente pensar. Sim, sim, dava pra gente pensar muitas coisas, mas eu tô dizendo assim, né? Ah, poderia dizer, ela tinha que ter empatia porque ela também tem. Não sei, porque ela tava olhando pra maternidade da outra com crítica, com julgamento, porque ela não criou dessa forma. Mas ela Exato. criou num outro contexto. Então, hoje, o filho da minha amiga, ele consegue sair de casa e conviver com as outras pessoas, coisa que hoje, antigamente, as pessoas escondiam, né? E a Uhum, gente incentiva pra levar, a gente faz, né, vai junto, orienta e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito sentida por essa questão, né? Porque a gente pensar, não, nem todo mundo que passa pela situação tem a empatia. Porque vai dizer, eu não lido dessa forma, eu lido melhor. exatamente. Eu lido Mas eu melhor. vejo também um movimento, Mari, de que as pessoas falam assim, né? Que muitas vezes as mães são as que mais julgam mães. Ah, Porque sim, com cada uma tá certeza. olhando dentro da sua É realidade, verdade. Sim, 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 né? sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E é É, triste, né? é Porque se a muito gente triste. o ideal, o mundo ideal seria você ter esse olhar contrário, né? É só você, eu falo assim, que me dá náusea, Uhum. ver um vídeo, pega lá no Instagram, apareceu um rio lá, um rio sobre maternidade. Vai ler os comentários. É Sim, mãe julgando mãe muitas vezes. E é tão sim, triste isso. sim, sim. Eu não teria feito assim, eu teria feito assado, mas é um recorte. Ninguém Uhum, consegue ver de fato o que aconteceu, né? exato. Ô Tami, tem algum momento na clínica que você pensou assim, por isso que eu sou terapeuta, que você se sentiu assim como uma boa terapeuta, assim, que você é, pensou que você marcou a vida de alguém, ou que você fez a diferença. Não precisa falar uma situação específica, mas assim, coisas que às vezes você faz dentro da clínica e que você fala assim, nossa, isso me faz ter a certeza de que eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer, digamos assim, escolhi a profissão certa. Uhum, uhum. Olha, eu até tenho uma situação específica, Mari, que me marcou Uhum, bastante, uhum, que eu acho que me deu esse, nossa, então eu acho que isso valida, assim, né? Tô indo pelo caminho certo. Que foi uma situação onde a pessoa que me procurou, ela chegou para mim bem desanimada, mas assim, muito desanimada, desacreditada da psicologia, na verdade. E ela chegou a falar para mim: olha, já fui em várias psicólogas, e assim, tô vindo aqui como a última opção. E vou te dizer uma coisa, não estou com muitas esperanças, mas vou ver no que que dá. responsa. Então, assim, eu fiquei, né, super nervosa e tal. E Sim, aí eu pensei, vou fazer o que eu faço com todas as pacientes que aparecem aqui, né? E fui trabalhando, 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 trabalhando. E aí, no final do processo, ela falou: Nossa, você lembra lá da nossa primeira sessão? Ela que recordou, sabe? Eu falei: Lembra lá. E aí ela me deu um feedback muito positivo, assim, né? De o quanto o meu trabalho fez diferença na vida dela, o quanto ela
tava desacreditada. Ela falou: nem me lembro por que que eu resolvi ainda procurar mais uma opção, porque para mim já estava certo que não adiantava para mim, né? E aí Sim, eu acho que isso me deu assim um gás e pensar, nossa, eu tô no caminho certo, assim. E eu vejo muito disso assim quando eu consigo assim, quando eu percebo que, principalmente assim, sabe, que o paciente ele confia no meu trabalho, que ele é, sabe, ele tá confiando que eu posso ajudar. Ele topou, assim, entrar nessa jornada comigo, sabe? legal. Nessa coisa assim, então Uhum. vamos junto e vamos, e aí você vê que o paciente, ele, querendo ou não, ele entrega a vida dele para nós ali, né? E aí, Sim, quando eu percebo assim que o paciente está se sentindo à vontade, que ele, né, que ela tá conseguindo, isso para mim é bem gratificante, assim, principalmente quando a gente, eu acho que o ápice, né, principalmente a gente que é da sim. TCC, é quando a gente vai lá no sistema e coloca alta, né, É, quando a sim, gente sim. consegue, né, Uhum. fazer todo o caminho com o paciente, a gente vê a melhora, a gente previne a recaída, a gente percebe, nossa, eu tá pronto para Tá seguir pronto. sozinha agora. E Sim, aí você vê assim que pô, deu certo, né? Aí, eu acho que sim. isso é o mais, assim, para mim. Legal. Então, é o feedback dele, essa percepção de melhora e Sim, realmente a alta, né? Então, assim, realmente conseguimos cumprir ali todo o processo e ele tá bem pra ir embora. exatamente. E aí o objetivo foi cumprido, assim, Foi né? cumprido. Então, isso aí que te faz pensar que tá indo bem, né? Cumprir os Uhum, objetivos, né? Legal. exato. Ô, Tami, nós temos uma perguntinha aqui, que é, depois eu vou fazer uma enquete para ver quais foram os maiores micos dentro da psicologia. É, Ai, A Thali, assim, ela é tão querida, né? Que assim, é tão. Não é um mico, assim, sabe? Assim, não tem muito, mas você eu acho que deve ter esse. Ou nossa, não. cara, um mico. Ai, eu já passei uma sessão chamando uma paciente por outro nome. Ai, isso é Meu, tenso. aí, assim, ó, ela chegou a me corrigir. Ela Ah, me ah, corrigiu. Mas eu até brinquei com ela no final. Falei, é que você não tem cara de ter o seu nome, você tem cara desse nome aqui. Sabe assim, você se chama Mari, mas você tem cara de Suzana, sei lá, sabe? Aí eu botei sim, isso na minha cabeça e sim. fiquei ali chamando a pessoa por outro nome, assim, não com uma má Uhum, intenção, né? Aí aham, até ela, quando ela viu, assim, que ela me falou, tá errado meu nome. aham. Ai, esse de nome eu fico com vergonha também. Mas acho que isso de já aconteceu, por exemplo, de marcar sessão errada, né? E aí, meu Deus do céu, o que que eu faço agora, assim? Mas eu acho que, assim, foi até um pouco constrangedor você tá atendendo a pessoa e chamar por Sim, outro nome, né? Mas é, não sim. afetou o vínculo, ela Não super afetou, entendeu, terminou o entendeu? processo comigo. É, Mas, sim, assim, né? A pessoa se chama Maria, você tá sim, chamando de Joana, nada a ver, né? sim. Mas eu não sei de onde. E pior que não era nem o nome de uma outra Parece. paciente, assim, pra ter É que confundido. você achava mesmo que ela tinha cara daquele outro nome. E aí pegou na minha cabeça e eu Uhum, passei uma sessão. E assim, ela já uhum. tinha feito outras, mas naquela sessão eu fiquei chamando ela por outro nome. Entendi, entendi. E você sabe que a Jana, né, que é a minha supervisora das Aham. meninas, ela veio aqui no primeiro, foi a primeira convidada e ela contou um mico, mas que pra ela falou que foi uma coisa muito constrangedora, mas eu não achei lá aquelas coisas. E eu encontrei ela em BH e ela contou tanto mico lá que eu falei, Jana, eu vou ter que te trazer de novo, porque aquele seu mico foi tão sem graça. Inclusive, tem um mico dela que tem até uma convidada que vai vir nas próximas semanas, que é a Jessie, da Ação Cognitiva, que é outra super criativa, que a gente gosta também de Aham. ouvir bastante. E a Jana ficou chamando ela por outro nome maior tempão, assim. Aí a Jessie falou, eu vou ter que corrigir ela. Meu nome não é esse. Aí eu falei, tá vendo, Jana? Ó, você vai ter que voltar pra poder falar que você tava chamando a Jessie de outro nome. Exatamente, meu Deus, é mais. Ai, mas é atrapalhada também, viu, a É, Jana? Acho que é por isso que eu me identifico tanto com a Jana, porque é duas atrapalhadas da vida.
Ó, vamos pra gente seguir aqui, pra gente encerrar, porque se nós duas falar de psicologia e maternidade, nós vamos Meu falar Deus, até amanhã de manhã, né? tem assunto, né? Ô, Tami, então a gente viu um pouquinho o que que não tem no seu Lattes, você falou de sua vida pessoal, falou ali, né, de como começou o trabalho com a maternidade, né, com trabalhar com mães, livro, hobby, né, e também as músicas. Agora eu queria saber se tem algum outro projeto, né, você é super jovem, tem muita coisa aí pela frente que você ainda quer colocar no seu Lattes? Você tem projetos para tua carreira, para tua vida pessoal, que você pode falar para nós, né, que você quer colocar no seu Lattes Uhum. ou na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, tem algumas coisas assim. A gente está em fase de começar a construir nossa casa, a nossa casa, do nosso Hum, jeito. É um projeto pessoal sim, que está começando a sair do papel, assim, que tá legal, que bacana. batalhando bastante para isso. Sim. E na vida profissional, eu gosto muito de ensinar. Eu adoro. Hum, hum. Tanto que eu já tinha pensado em um determinado momento ir para mestrado, para poder dar aula, mas aí acabou que não foi. Dei aula um período para curso técnico. Uma curiosidade, eu já dei aula para curso técnico de necrópsia. Meu Deus! Me Eu pegou dava, desprevenida essa. mas eu dava disciplina de ética e bioética, né? Sim. Foi por um tempo ali, foi bem legal. Então, eu gostaria de conseguir, de alguma forma, trazer isso que eu gosto, essa questão de ensinar e tal. Então, até mesmo me tornar uma supervisora, é uma questão que, né, eu gostaria aí para o futuro também, algo nesse sentido. Mas eu penso em alguma coisa que envolva compartilhar conhecimento, sabe? Ah, legal. E aí tem, aí eu já fiquei pensando, né, se vai ser na área de maternidade, de psicologia, de gastronomia. Não, na Você vai dar gastronomia eu aula ainda do quê? tenho fase de aprendiz, aí não me arrisco a ensinar, Não se não. No arrisca. máximo, as minhas marmitinhas lá no Instagram, uma receitinha ou outra. Sim, sim, sim. Ô, Tami, me ajuda a refrescar a minha memória um pouquinho, que a cabeça já não funciona muito bem. Quando a gente começou a fazer supervisão lá atrás, que começou você e a Thali, Isso, você interrompeu porque a Lara ia nascer? isso, Foi? exatamente. Aham, Ah, tá. Então a eu, memória não tá tão ruim. exatamente. Eu até me lembro, porque a Lara nasceu em julho, eu acho que a gente fez até junho. Aí em junho eu Hum, parei tudo. Aí parei, porque daí eu parei, sim, porque inclusive eu já estava parando de atender. sim. Aí foi isso mesmo. Aham. Fez Eu parei para ganhar a bastante Lara. pra ganhar a Lara. E aí depois eu juntei, que foi o melhor casal que eu juntei até hoje, que deu um match, que foi a Lari e a Thali, né? Que foi a Larissa e a Thalita. Aham. Deu super certo as duas, né? E aí depois você voltou a fazer também a supervisão, né? Baseada em evidências e tudo mais, né? Depois que a Larinha já tava maiorzinha também, né? Mas eu fiquei Exato. pensando, quando foi? Se foi antes, depois? Falei, não, acho que foi logo que ela foi parir, que aí ela Exato. parou. Aham. Eu parei para parir. Parou pra parir, foi isso mesmo. Ai, que gostoso, Tami, gostoso. Brigadão, viu? Por ter aceitado o convite, por ter aberto sua vida, aberto seu coração, falado um pouquinho aí da sua história, da sua carreira. É tão legal. E realmente, né? Eu até perguntei pra Sami, eu falei, Sami, me ajuda aí, alguma coisa assim da. E foi justamente o que eu tinha pensado, foi o que a Sami me falou. Então, realmente, você é uma mulher muito transparente, porque realmente ela falou: ah, a gente vê a questão da maternidade, que é da Lara, ela ser muito divertida, engraçada, gosta de colocar humor e a questão da criatividade. Então, você vê, eu já tava pensando isso e a Sam falou exatamente isso. Então, é uma coisa que é uma marca, são marcas registradas mesmo na vida da Tamires. Exatamente. Maria, eu agradeço bastante também o convite, foi bem gostoso. Como tu falou, né? Se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar por horas conversando, Sim, sim. mas foi bem legal, agradeço. Muito bom a gente. Eu gostei muito quando tu lançou ali, eu vi no Instagram, essa questão de mostrar, né, os psicólogos para além do profissional. Eu acho isso muito, muito, muito importante, porque ainda tem muito uma questão de rotulação, né? Que a gente parece que a gente é sobre-humano, né?
Tipo assim, ai, os seres evoluídos, assim, no, né, sem zero defeitos. Eu acho que é bem legal trazer essa questão da Uhum. humanidade do profissional, né? E o teu podcast, ele tá vindo nesse sentido, da gente poder ver o psicólogo para além da Sim, psicologia. E eu gostei bastante de participar. legal, obrigada. E também uma das coisas que eu fico pensando, até que eu tava pensando hoje à tarde, é a ideia, assim, de bater um papo sem intenção nenhuma. Acho que a gente Uhum, perdeu um pouco dessa questão. Então, assim, eu vou conversar e tem que ser uma conversa, assim, que eu sei onde vai parar. Assim, viu? Hoje a gente conversou e muita coisa eu não sabia onde ia parar, né? Eu exatamente. não sabia. Então, assim, aquela questão de vou bater um papo, eu quero realmente conhecer a Tamires, coisas que eu não conheço. E eu não tenho intenção de lacrar, não tenho intenção de falar nada, é só bater um papo. É só isso. Que é coisa que a Exatamente. gente perdeu, né? Então a gente não, né? Antigamente eu morava numa cidade muito pequenininha, a gente sentava assim na beira da calçada, pegava as cadeiras, colocava e ficava jogando conversa fora, que é o que a gente falava, né? Batendo papo, falando à toa. E hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Então eu vou ouvir tal podcast porque eu quero aprender sobre tal coisa. Então, até na hora que você tá no seu descanso, é pra você tem o objetivo de aprender tal coisa, de saber tal coisa. Então, eu fiquei pensando muito nessa ideia de que, não, ouvir boas conversas, ouvir sobre a vida de alguém real, que tá contando da sua vida, da sua batalha, da sua luta, da sua profissão, né, dos seus filhos e tudo mais. Né? Então, assim, Uhum. para além, né, realmente essa questão da humanidade é a principal, mostrar que a gente tem como a gente, né? Mas que também mostrar, sabe assim, vamos bater um papo? Bora, vamos bater um papo, vamos conhecer mais a Tamires. Exatamente. Mas muito, muito legal, Mari. E obrigada por ter topado, obrigada também por confiar no meu trabalho, é, na época da supervisão, né, dessa parceria. E também por estar aqui, né? Porque eu falo que realmente né, as pessoas que aceitaram estar aqui é porque realmente confiam de estar aqui expondo junto comigo, a imagem junto comigo, né? Então, para mim realmente é uma honra que você tenha aceitado passar esse tempinho aqui comigo. Imagina, Mari, obrigada pelo convite, obrigada por todos os ensinamentos na supervisão. Lembro muito, falou em questionamento socrático, já me veio a tua imagem assim, ó, na cabeça. Mas é isso, Mari, muito obrigada, adorei. Obrigada, Tami. Beijão. Beijo. E para quem ficou com a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se identificado, acredito que muitas psis ali vão se identificar com esses papos de maternidade, da vida além, né, da psicologia. E eu gostaria de te pedir um favor muito especial. Encaminha para aquela psi que você, ou aquele psicólogo, ou aquela psicóloga que você acha que vai gostar muito desse episódio. E aí te espero no próximo. Até mais!